O mistério nunca foi desvendado, mas os rumores continuaram a assombrar a cidade. Os moradores ficaram com medo, sem saber qual seria a verdade por trás das lendas sobre o lobisomem. E foi apenas quando um grupo de jovens decidiu investigar a cabana do lenhador, que a verdade aterrorizante foi revelada a todos. O que eles descobriram foi muito pior do que eles poderiam imaginar, e o cientista louco estava determinado a manter seu segredo a todo custo. Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de suspense e terror, enquanto os jovens lutam por suas vidas, em uma batalha contra a criatura mais feroz que já existiu. Assista até o final este vídeo, e descubra tudo o que aconteceu nesta pequena cidade misteriosa, onde seus habitantes escondem segredos macabros. Escrevam nos comentários abaixo. Vocês acreditam em lobisomem? Já viram um ou conhecem alguém que já viu? Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. Não perca tempo, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber os novos vídeos que virão pela frente. Aproveite também, e já deixe o seu like. Se tiverem coragem, assista o vídeo até o final no escuro. Era uma noite escura e sombria na pequena cidade de Piracaia. As nuvens cobriam a lua, deixando as ruas escuras e sinistras. O vento soprava com força, criando um uivo arrepiante nas árvores que cercavam a cidade. Todos os moradores estavam em suas casas, trancados e com medo de sair. Afinal, havia rumores de que um lobisomem rondava a cidade. O último ataque havia sido há uma semana, quando um morador foi encontrado morto, com marcas de mordida e arranhões por todo o corpo. Desde então, a cidade vivia em alerta máximo, com toque de recolher e patrulhas noturnas. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda estavam com medo. Foi numa dessas noites sombrias que aconteceu o pior. Um homem chamado Júlio, um fazendeiro que morava nos arredores da cidade, decidiu sair para verificar suas plantações. Ele estava armado com uma espingarda, achando que estaria seguro caso encontrasse o lobisomem. Mas ele não contava que seria pego de surpresa. Enquanto caminhava pela plantação, Júlio sentiu um arrepio na nuca. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. Foi quando ouviu um uivo. Ele se virou e viu uma figura escura se aproximando. Júlio apontou a espingarda, mas era tarde demais. O lobisomem o atacou com tanta força que a espingarda foi parar a metros de distância. Os gritos de Júlio ecoaram pela plantação, mas ninguém pôde ajudá-lo. O lobisomem o atacou com ferocidade, rasgando sua roupa e sua pele com garras afiadas. O sangue jorrou como um rio, e Júlio tentou lutar, mas era inútil. O lobisomem era forte demais para ele. Foi então que um grupo de moradores, liderados pelo soldado Rubens, ouviu os gritos de Júlio. Eles correram para a plantação, levando tochas e armas. Quando chegaram lá, viram o lobisomem próximo do corpo de Júlio. Ele estava ferido, com machucados enormes e sangue por todo o corpo. O soldado Rubens ordenou que seus homens atirassem no lobisomem, mas eles hesitaram. Era difícil ver um ser humano naquele monstro peludo e feroz. Foi quando o lobisomem se virou para eles, com olhos vermelhos e dentes afiados. Ele uivou e partiu para cima dos moradores, matando alguns deles com facilidade. Foi uma batalha sangrenta, com gritos e uivos ecoando pela plantação. O lobisomem parecia invencível, resistindo a todas as balas e golpes. Ele era ágil e rápido, e os moradores mal conseguiam acompanhá-lo. Mas, depois de muito tempo de luta, finalmente conseguiram acertá-lo com um tiro de prata. O lobisomem uivou de dor e caiu no chão, se transformando de volta em um homem. Os moradores ficaram chocados com a revelação de quem era essa criatura. Era alguém conhecido na cidade, um homem que todos julgavam ser pacato e tranquilo. Ele se chamava José, e era um lenhador que morava sozinho nos arredores da cidade. Mas, naquela noite, eles descobriram a verdadeira face dele. O corpo de José esticado no chão, com a marca do tiro que levou.
Os moradores tentaram ajudá-lo, mas era tarde demais. Ele havia sido morto com um tiro de prata. Difícil acreditar que aquele homem pacato era um lobisomem. Eles estavam horrorizados e perturbados com o que viram. Depois de muito tempo, a cidade voltou ao normal. O lobisomem havia sido morto, e os moradores estavam aliviados. Mas, mesmo assim, eles não conseguiam esquecer o que havia acontecido. Eles se perguntavam como alguém poderia se transformar em um monstro daquela maneira, e qual seria o motivo por trás disso. Foi então que os rumores começaram. Alguns diziam que José havia feito um pacto com o demônio, e que por isso se transformava em lobisomem. Outros falavam de maldições, de antigas lendas, que falavam de homens que se transformavam em feras, durante a noite. As pessoas ficavam com medo, sem saber o que acreditar. Mas, mesmo com tantas histórias, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Era como se o mistério nunca fosse desvendado. Até que um dia, um grupo de jovens resolveu investigar a cabana de José. Eles entraram na cabana durante a noite, enquanto a cidade dormia. Usaram lanternas para iluminar o lugar, mas logo perceberam que algo estava errado. Havia marcas de sangue no chão, e objetos estranhos espalhados pela casa. Eles sentiram um cheiro forte, de carne podre, e ouviram barulhos estranhos vindo do porão. Os jovens desceram as escadas, e encontraram uma cena terrível. Havia um laboratório improvisado, com frascos e tubos espalhados por toda a parte. No centro, havia uma mesa de cirurgia, com correntes presas em volta dela. E, na mesa, havia um corpo mutilado, com marcas de mordida e cortes por todo o corpo. Os jovens ficaram horrorizados. Eles entenderam o que havia acontecido. José não era um lobisomem, mas um cientista louco, que havia feito experimentos em si mesmo para criar um monstro. Ele havia se injetado com uma substância desconhecida, que havia alterado seu DNA e transformado em uma criatura horrenda. Os jovens tentaram sair da casa, mas era tarde demais. O irmão de José havia percebido a invasão, e agora estava furioso. Ele se transformou em lobisomem, diante dos olhos dos jovens, uivando e rosnando com fúria. Eles tentaram correr para fora da casa, mas o que eles não sabiam é que o irmão de José havia trancado toda a casa. O terror começou, e os jovens foram sendo estraçalhados, um a um, sem piedade. Após as mortes, o irmão de José sumiu com os corpos e estes crimes nunca foram descobertos. Ele continuou vivendo na escuridão da sua cabana. E assim termina mais esta assustadora história de terror do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.